Shalom, queridos. Amém? Então, nós estamos falando sobre jubileu, né? E jubileu é uma bênção, porque fala da justiça de Deus, da ação de Deus, né, sobre a vida dos homens, trazendo justiça, trazendo juízo. Eu quero que vocês abram comigo em Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler esse texto. E é sobre isso que eu quero falar. Então, eu vou falar sobre o jubileu. Também é um momento, é uma chamada para nós, para uma ação social. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra, que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestará muitas nações, mas não tomarás emprestados. Dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno no teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra, em tudo o que tu empreenderes, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Amém, queridos? Esse texto também é uma parte que fala sobre a lei, o jubileu. E aqui Deus dá algumas leis acerca dos pobres, né, dos necessitados, porque em jubileu é tempo de se fazer justiça, também como aqui esses dias foi falado, de se fazer remissão, de devolver, né, aquilo que ao nosso irmão, aquilo que foi vendido, aquilo que foi emprestado, e devolver as posses, para que não houvesse pobre na terra. Então, Deus dedica, né, um texto falando sobre isso. Então, o jubileu, ele fala de se fazer justiça ao pobre, de se fazer justiça ao necessitado em nossa terra, em nossa nação. E, ao ler isso aqui, e muitos outros textos, né, na Bíblia nós vamos ler alguns aqui hoje, a respeito do necessitado, a respeito do pobre, nós vamos entender por que é que a nossa nação, ela também se encontra nesse caos onde ela está, né? Porque o que nós menos vemos esses dias são notícias de justiça, mas de injustiça, né? De injustiça social, de injustiças de todos modos, praticadas, né, pelos nossos governantes, praticadas pelas lideranças desse país, lideranças políticas e lideranças também religiosas. Porque não pense você que a injustiça, ela está sendo praticada só por líderes políticos. Não, mas ela também tem sido praticada por muitas lideranças religiosas, por muitos cristãos.
E a opressão ao pobre, essa injustiça, ela não acontece somente na esfera política, mas ela acontece, infelizmente, no âmbito religioso. Ela acontece no nosso meio. Então, queridos, eu vejo que o pior do que ser praticada pelos nossos governantes ímpios é ser praticada por aqueles que se dizem cristão. É muito pior. Porque o ímpio é ímpio. A palavra já diz, ele é ímpio. Então, ele vai fazer aquilo que lhe é devido, né? Coisas de ímpio. E muitas vezes nós ficamos criticando, né, fazendo piadinha a respeito dessas coisas que estão acontecendo. Eu, sinceramente, não gosto disso. Eu acho que nós temos passado por momentos difíceis, momentos sérios na nossa nação, e é momento de chorar, é momento de clamar, é momento de orar, mas não é momento de fazer piadinha com essas coisas, queridos, porque muitas vezes estamos rindo dessas coisas, mas nós estamos sofrendo por isso. E tem muita gente sofrendo com tudo isso, e muito mais do que nós. Então, são coisas sérias. Não são coisas para gracinhas, para deboches, são coisas sérias, muito sérias. Tão sérias, que não sabemos se, de fato, vai até mesmo acontecer, né, a saída dessa liderança. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, queridos, nós sabemos que a injustiça vem. E é por isso que Deus se dedica em sua palavra, nos dá advertência a respeito dos pobres, do necessitado. Nós sabemos que existem todas essas coisas, mas também devemos saber que Deus, Ele julgará a causa do pobre. Então, Deus julga a causa do pobre, Deus julga a causa do necessitado. Muitas vezes, a pessoa que está vivendo essa situação de necessidade, de injustiça, de miséria, de pobreza, né, ela pensa que ninguém tem olhado por ela, ela clama, mas Deus olha por ela, né? Deus vai julgar a sua causa. Salmo 109, versículo 31, fala sobre isso, eu quero ler com vocês. Salmo 109, 31. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, Deus, ele se põe à direita do pobre, né, para trazer o quê? Livramento. Então, se aquiete o teu coração, né, fique tranquilo, ore a Deus, confia no Senhor, porque Deus vai julgar a causa dessa nação. Deus vai julgar a causa desse país. Deus vai julgar a causa daqueles que têm padecido necessidade por causa da corrupção, da injustiça social, porque Deus se põe à direita dos necessitados. Amém, queridos? Então, vamos esperar no Senhor. Para os governantes, Deus adverte. Quero ler isso com vocês. É Isaías, capítulo 10, versículo 1. Isaías, capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis a vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre o prisioneiro e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta sua ira e a mão dele continua assim, ainda estendida. Então, queridos, Deus, Ele fala àqueles que governam, ai daquele que faz leis injustas. Nós temos sofridos com leis injustas, né? Quantos nós vemos que os impostos subiram? Às vezes a gente sai por aí, vai visitar a casa de algumas pessoas ou conversa com algumas pessoas. E a gente vê pessoas que dependem de um salário mínimo para
para cuidar de uma família. Sabe quanto é um salário mínimo? Vocês sabem, né? Eu nem sei direito, queridos, mas vocês sabem. Mas eu sei o quanto eles pagam de imposto. Às vezes, uma família dessa paga R$300 de luz, porque subiu tanto, que está um absurdo. Às vezes, uma família dessa paga R$200 de água, 250. Então, recebe um salário mínimo. E o dinheiro vai todo para pagar água e luz, que injustiça. E esse ainda é um país de todos, né? De todos. Não é, mas vai ser. Amém? Porque Deus trará justiça. Então, aos governantes, Deus deixa essa advertência. Para a sociedade, ele também diz, Provérbios capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas este honra ao que se compadece do necessitado. Então, queridos, oprimir uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, é um insulto a Deus. Então, não pense você que não haverá justiça sim. Porque Deus trará justiça. Porque quando governantes e a sociedade, que aí está causando opressão, né, sobre os pobres, sobre os necessitados, Deus trará justiça. Isso é como se eles estivessem desonrando a Deus, insultando a Deus. E Deus não vai aceitar desonra de ninguém. Ao contrário, aquele que se compadece do necessitado, este será honrado por Deus. Então, Deus trará justiça. Em Amós também, capítulo 5, eu estou lendo com vocês, porque eu quero que vocês entendam muito bem sobre isso, e é importante a gente ler, que são assuntos, versículos não muito lidos a respeito desses assuntos, né? A gente não imagina que existem tantas coisas na Bíblia a respeito disso. Amós, capítulo 5, versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavadas que tens edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tem plantado. Porque sei serem muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi o justo, tomai suborno, rejeitais os necessitados à porta. Queridos, vejam o que Deus diz. Então, vejam o que nós temos visto, né? Pessoas que não atendem aos necessitados que batem à sua porta todo dia. Governantes que têm afligido, que têm cobrado tributos, impostos indevidos. E isso não retorna à população, isso não retorna ao povo, porque o povo está padecendo de saúde, está padecendo de escolas boas, né? Está padecendo de tudo quanto é tipo de assistência, está vivendo de uma forma precária e tem pagado tributos altos. E para onde estão indo esses tributos? Né? Para contas, que nós temos ouvido falar. Mas o texto diz que eles não vão habitar nessas casas. Essa é a promessa do Senhor. Eles não vão gozar do que tem roubado ao povo, porque essa é a promessa do Senhor. E isso, queridos, não é só para governantes, mas também para a sociedade. Para aquele que tem posses e oprime ao necessitado, eles não vão permanecer diante de Deus e nem gozando das suas posses, né? Virão outros. Para com o pobre, ele também diz, Provérbios, capítulo 28, versículo 3. Olha, que achei interessante esse aqui. Provérbios 28, 3. O homem pobre
que oprime os pobres é como chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Então, existe gente pobre que oprime o seu próximo que é pobre, porque a opressão, muitas vezes, ela não vem somente de quem é rico, não vem somente de quem tem posses, ela não vem somente de governantes, de políticos, de lideranças, né, religiosas ou de qualquer esfera da sociedade, mas muitas vezes ela vem do próprio pobre. Um pobre oprimindo outro pobre. Então, o que é isso? Às vezes, uma pessoa pobre, ela é colocada em um cargo, né? Um cargo a que ele deve servir à sociedade, e ele se utiliza daquilo ali para trazer opressão àqueles que necessitam daquele serviço. Isso acontece muito, vocês podem perceber, quando a gente vai procurar, muitas vezes, ajuda de pessoas que trabalham para o governo, né? Você precisa de algo, você precisa resolver algo, você tem uma necessidade, a pessoa está ali, ela vive a mesma situação que você, mas ela não se compadece de você, ela não se dispõe para te ajudar, e ela pode fazer isso. Às vezes, você chega em um posto de saúde, né, e você precisa ser atendido, você tem uma necessidade, a pessoa que está ali, ela tem autoridade e poder para te ajudar, para fazer alguma coisa por você, e ela simplesmente não faz. Isso aí é o quê? Um pobre oprimindo o outro pobre. Então, tem pobre que também vai ser julgado, porque é pobre e é ruim, e vai ficar mais pobre ainda, gente. Porque, pelo amor de Deus, ser pobre e ser ruim, julgar o outro, oprimir o outro, é pior do que o rico que faz isso. Porque o rico, ele não entende do sofrimento do pobre. Muitas vezes ele não vive aquela situação. Mas uma pessoa que vive aquela situação e não tem misericórdia do outro. Para com a igreja, ele também diz, e ele corrige, Isaías capítulo 58, versículo 5. Isaías 58, versículo 5. Veja o que Deus diz para a igreja. Seria este o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Veja que interessante, isso aqui não é para a liderança política. Isso aqui não é para a sociedade lá fora. Isso aqui é para nós, queridos. Porque quem é que jejua? Não somos nós? Quem é que proclama as festas do Senhor? Não somos nós? Mas Deus diz, é isso, este é o jejum que eu escolho. Então, Deus não está dizendo aqui que você não deva jejuar, que você não deva orar. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que não vale nada esse sacrifício se você não obedecer a Deus. Então, Deus quer sim que nós oremos, que nós possamos fazer jejum. Mas Deus quer muito mais que nós obedecemos a Tua palavra. Então, Ele diz que Ele quer que nós possamos atender ao outro, repartir o nosso pão. Então, quando Ele fala repartir pão, Ele não está falando para quem tem muitas posses somente, querido, porque quem tem muitas posses não vai repartir, Ele vai dar.
porque ele tem muito para dar. Ele tem demais, então ele não precisa repartir, ele pode dar. Mas quem reparte é quem tem pouco, porque ele tem pouco, ele não tem muito, mas ele deve repartir, compartilhar o pouco que ele tem. Então está falando para nós que devemos repartir o nosso pão, que nós devemos acolher os desabrigados, que nós devemos vestir aqueles que estão nu e não nos esconder dos nossos semelhantes. Então, este é o jejum aceitável diante do Senhor. Então, nós devemos jejuar, nós devemos orar, mas nós devemos praticar justiça social. Nós devemos praticar justiça ao nosso próximo. Nós devemos praticar justiça àqueles que são necessitados, que padecem necessidade ao nosso lado. Então, lendo esses textos aqui, queridos, não é de se admirar, né, pelos tempos que nós temos vivido em nossa nação. Então, o jubileu, ele é uma chamada para nós, né, como nação, como povo de Deus, ao arrependimento, à prática da justiça social. Eu sei que isso não é possível a nível de nação ainda, muito menos por nossos governantes, lideranças políticas. Mas a gente pode fazer como igreja do Senhor. A pobreza, ela nunca foi projeto de Deus. Nunca foi, queridos, projeto de Deus, a pobreza. Ela existe, por que então existe a pobreza? Ela existe unicamente por causa de uma coisa, por causa do pecado. A morte existe por causa do pecado e a pobreza também existe por causa do pecado. A doença existe por causa do pecado. A enfermidade existe por causa do pecado. Enfim, tudo que é mal existe por causa do pecado. Então, tudo isso existe por causa do pecado. E além do pecado, por causa da injustiça, que é também um pecado. Então, por isso existe a pobreza. Fique imaginando, mesmo aqui na nossa nação, né, muita gente nunca visitou o Nordeste do nosso país, na região Nordeste, muitos nunca visitaram o Norte. Nessas regiões, a pobreza é gritante. Gritante. Aqui, praticamente, quando eles vêm para cá, eles dizem assim, aqui vocês não têm pobreza. Se nós olharmos para ele, a gente vai dizer assim, não, nós temos sim, vamos levar ali para vocês verem. Sabe que eles vão dizer? Isso aí não é pobreza. Porque pobreza, gente, existe no sertão. E quantos dias, todos os dias, quanta comida boa não é jogada fora? Na nossa casa, né? Nessas feiras, onde se vende frutas, nos supermercados. Uma vez eu vi uma notícia de muito arroz que tinha sido estocado, e era do governo, sabia? Foi jogado fora. Com tanta gente passando fome, comendo papelão, lá no sertão. Entendeu? Isso é injustiça. Então, eles estão passando fome, não é porque lá não chove, não é porque é uma região árida, não é porque é uma região seca. Eles estão passando fome porque há injustiça social. Eles estão passando fome porque não há quem se compadeça deles. E a gente não sabe o que é isso, porque a gente não vive isso. A gente não vê isso. E nem precisamos ir tão longe. Basta a gente subir aqui, ó, nas favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós vamos ver muitas coisas, né? As favelas daqui ainda são melhorzinhas. Mas, quer ver favela mesmo? Vai em São Paulo, aí você vai ver favela. Vai no Rio de Janeiro, você vai ver favela. E o que é isso? Injustiça social. E nós devemos nos arrepender disso, como igreja. Então, não é projeto de Deus a pobreza.
mas ela sempre existirá, como nós mesmo lemos aqui no texto no início, que nunca deixará de existir pobre na terra. Por isso, nunca deixará de existir necessitado na terra. Por isso, Deus manda praticar a justiça. Por isso, Deus ensina que o que devemos fazer, como devemos proceder. Quem tem muito deve dar, quem tem pouco deve repartir, mas todos devem se compadecer do seu próximo. A prática da justiça social, ela está também relacionada a duas coisas. Primeiro, a necessidades materiais do nosso próximo. Levítico, capítulo 19, a gente está lendo bastante Levítico, né? Capítulo 19. Então, a prática da justiça, ela está relacionada ao que é material, né? Ao suprimento das necessidades materiais. Levítico 19, versículo 9. Quando também cegares a meste da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui fala, é mais uma lei de Deus, né, para que seja atendida a necessidade do pobre e daquele que é necessitado. Então, Deus fala que toda vez que fosse cegar o campo, devesse deixar uma parte para o pobre. Toda vez que fosse colher, deveria ser deixado uma parte para os pobres. Não deveria se colher tudo. E nem o que caísse. Tudo que caísse deveria ficar, para que o pobre pudesse, aqueles que não tinham campos, né, para lavrar, pudessem então colher daquilo que ficasse. Eu achei interessante que ano passado lá em Israel, eu achei que isso aqui era coisa do passado, eu descobri que lá eles ainda fazem isso. Porque a gente estava passando e tinha um grande campo, as grandes plantações, a gente olhou e falou assim, nossa, mas não colheram isso direito, né? Porque veja aí, tem um monte de coisa. Aí o guia falou assim, não, mas aqui em Israel não se faz assim. Isso aí é para os pobres, para os necessitados. Então, ainda hoje lá, se cumpre essa lei, embora lá não tenha tão pobres igual aqui, porque se os nossos pobres fossem igual aos judeus, nós estávamos na bênção, os pobres judeus. Mas, né, ali é ficado, para que quem quiser pode entrar lá e colher. Eu falei, nossa, que coisa boa. Imagine uns que estão famintos lá do Brasil aqui, né? Não ia sobrar nem a terra. E eu colher até a terra. Então, queridos, até hoje eles praticam lá. E nós, muitas vezes, gastamos nosso dinheiro com tantas coisas e não pensamos em deixar nem um pouco da nossa reserva para ajudar as pessoas. Eu estava olhando esse ano, esse tempo que aumentou essa crise, né? A crise para os que estão em crise, né? Para nós, Deus tem nos guardado. Aqueles que são fiéis a Deus, queridos, Deus guardará, porque Ele é fiel. Mas tem muita gente sofrendo. E como tem aumentado gente que a gente tem que ajudar, né? E às vezes as pessoas ligam muito lá em casa pedindo ajuda para isso, ajuda para aquilo, contribuição para isso, contribuição para aquilo. E eu comecei a cortar, porque eu falei assim, poxa, agora surgiu mais necessitados. Aí eu falo, ó, nós temos prioridades aqui. Primeiro nós ajudamos assim, né? Os da casa, né? Do Senhor. Então, nós começamos primeiro pela igreja e depois aos outros. Então, como agora, eu falei um dia no telefone para uma pessoa, falei, como agora com essa crise aumentou os da igreja, então os de fora vai ter que esperar. Porque, infelizmente, aumentou muito, queridos. Infelizmente, não era para ser assim, né? Mas está sendo. Então, se deve a gente deixar sempre pensar, né, nas necessidades das outras pessoas. Não deveríamos nos comprometer, né? Toda a nossa renda, sempre pensar em deixar algo para ajudar o nosso próximo. Mas também a prática da justiça social, queridos, ela não é somente relacionada às necessidades materiais, mas também às necessidades espirituais.
né? Isaías, capítulo 61, versículo 1, a gente leu bastante aqui esse ano, esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, em pôr em liberdade aos algemados. Então, nós também devemos levar justiça aos que são pobres de espírito. Então, todo mundo pode praticar a justiça, até o que é necessitado. Porque, às vezes, aquele que está tendo necessidade do bem material, ele tem, muitas vezes, o que é espiritual. E tem muita gente que não tem necessidade de nada material, mas tem necessidades espirituais. Então, o jubileu também fala disso, de atender as necessidades espirituais do nosso próximo. Então, o nosso serviço no Senhor, né, ele não é pouco. É muito serviço. Temos que atender as necessidades materiais e as necessidades espirituais. Mas eu quero dar uma boa nova para vocês. Existem promessas de Deus para aqueles que praticam a justiça espiritual e material. Até aqui eu li o julgamento, o juízo, né? Deus traz juízo sobre a injustiça e sobre aqueles que praticam a injustiça. Mas Deus também tem promessas, tanto materiais, tanto quanto espirituais, para aqueles que praticam a justiça social. E uma delas está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e isso lhe paga o seu benefício. Então, queridos, se compadecer do pobre, do necessitado, é como se você estivesse emprestando a Deus. E quem que vai dar a paga disso? Deus. Pensa nisso, eu li esse versículo e fiquei pensando, Senhor, como pode alguém emprestar a Deus? E eu falei, gente, Deus, isso é muito sério. Porque se o Senhor diz na tua palavra que aquele que se compadece do necessitado o empresta a ti, porque o Senhor, então, dá muito valor a esse tipo de coisa, a ação social. Porque senão isso aqui não estaria escrito. Então, queridos, uma forma de prosperar também, de vir a prosperidade sobre a nossa vida, principalmente em jubileu, é praticar a justiça social. E às vezes nós pensamos assim, como vamos praticar a justiça social se agora aumentou os nossos impostos, né? Se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, se estamos em crises, se tem aumentado, se tem subido a inflação, a gente vai no mercado e o poder de compra não é o mesmo que era antes. Mas Deus promete dar prosperidade. Porque quando você repartir o seu pão, Deus vai lhe dar mais. Ele vai lhe prosperar porque você está emprestando a Deus. Por que você está emprestando a Deus? Porque o pobre, o necessitado, ele não vai ter como te pagar isso, te retribuir. Mas Deus vai fazer a paga. Imagine você receber essa paga de Deus. Então, quem pagará o empréstimo é o próprio Deus. E não existe recompensa maior do que essa para quem pratica a justiça, né, social. Mas ele também, né, tem promessas para aqueles que praticam a justiça no âmbito também espiritual. A gente estava lendo aí Isaías 61, a gente retorna para lá. Veja uma promessa de Deus, 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor.
Então, essa é a recompensa espiritual para quem pratica a justiça espiritual, para com aqueles que são necessitados e pobres de espírito, necessitados das coisas também espirituais. Então, há promessas para a justiça no âmbito material e também há promessas para quem pratica a justiça no âmbito espiritual. Então, como eu disse no início, nós estamos em jubileu. O que é isso? Ano de juízo, sim. Para aqueles que não obedecem a Deus e nem a sua palavra, para aqueles que praticam a injustiça, porque é ano também de Deus julgar a causa do pobre, trazendo restituição aos necessitados. Então, Deus vai restituir ao pobre, Ele vai jogar a causa do pobre. Isso é jubileu. E ano também de Deus trazer prosperidade, tanto material como espiritual. Para quem? Para aqueles que praticam a justiça e atendem à necessidade do seu próximo. Então, é ano de juízo, ano de justiça. Juízo para aqueles que praticam a injustiça e justiça para aqueles que praticam a justiça. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que não importa o caos espiritual, moral, financeiro em que se encontra, a nossa nação nesse momento, mas se nós ouvirmos a voz de Deus e nos colocarmos à disposição de obedecer à voz de Deus, não fechando o nosso coração, atendendo às necessidades daqueles que são necessitados, atendendo às suas necessidades, tanto os espirituais, tanto quanto as materiais, daqueles que necessitam de coisas materiais, o Senhor nos abençoará nessa terra. Ele nos abençoará. E nós, então, receberemos do Senhor, porque nós entraremos no jubileu de Deus, que também é o ano da restituição, da prosperidade espiritual na nossa vida, da prosperidade material, financeira na nossa vida, ano da restituição da paz na nossa casa, da saúde, do descanso de Deus em nossa vida. Então, se alegre, porque você está em jubileu. Não fique triste, porque o juízo não é para o justo, o juízo é para os ímpios. Para nós é ano de restituição, é ano de prosperidade, Então, não importa o que aconteça aí, mas Deus é conosco, e aquele que é fiel, Deus o guardará. E mais uma vez, queridos, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, pragas virão, crises virão, mas Deus nos guardará. Porque se nós passarmos, pelas águas, nós não vamos nos afogar. E o fogo não vai nos queimar, porque Deus está conosco. Amém? Então, nós vamos obedecer ao Senhor, para que a bênção de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa casa. Coloque-se de pé, vamos orar nesse momento. Eu quero que você ore e proponha no seu coração praticar a justiça social, para com aqueles que têm necessidades materiais e também para com aqueles que têm necessidades espirituais. E se você não tem feito isso, como igreja do Senhor, se propõe a fazer. Peça perdão a Deus. Não fique criticando aqueles que não fazem, nem fazendo piadinha, nem rindo dos governantes. Mas faça você a sua parte e deixe eles com Deus, que Deus os julgará. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na Tua presença como igreja do Senhor. E pedimos perdão ao Senhor, meu Deus, porque muitas vezes podemos fazer mais, podemos repartir o nosso pão, podemos abrir mão ao necessitado e não fazemos isso. Não temos nos compadecido dos pobres, dos necessitados. E muitas vezes, Senhor, não são necessidades nem materiais, são necessidades espirituais.
E nós temos tantas riquezas espirituais, Senhor. E vemos o nosso próximo sofrendo, padecendo das coisas espirituais, mas também não abrimos a nossa mão à necessidade dele. Não tiramos um tempo para lhe falar das coisas espirituais. E muitas vezes vemos as necessidades espirituais, mas também, Senhor, não paramos para repartir, para dividir o nosso pão, para vestir aqueles que estão nus, aqueles que têm padecido fome e têm passado necessidade, meu Deus. Nos perdoa, Senhor. E nos leve, Senhor, a entrar no teu jubileu com entendimento, Senhor, de que devemos, meu Deus, praticar a justiça do Senhor, o perdão do Senhor, porque é ano de arrependimento, é ano de perdão e é ano de justiça. Ó Deus, para que a tua bênção venha sobre nós, para que a tua justiça venha sobre nós e para que a tua prosperidade, Senhor, venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Nos perdoa, meu Deus, por muitas vezes, meu Deus, que criticamos até os nossos líderes políticos, Senhor, e fazemos gracinhas, Senhor, com as coisas que estão acontecendo na nossa nação, e são coisas tão sérias, meu Deus, que tem entristecido o teu coração, e nós não pensamos nisso, Senhor, ficamos rindo dessas coisas, e isso não tem agradado a Ti, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor, e nos ajuda a voltar, Senhor, à Tua vontade, à prática da justiça, Senhor. Se eles não estão fazendo, como igreja do Senhor, cabe a nós fazer, Senhor, a nossa parte, Senhor. E nos ajuda, Senhor, sermos cumpridores, Senhor, praticantes da Tua palavra, meu Deus, e não somente ouvintes, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.